Deixa os irmãos na paz do Senhor. Amém. Som. Amém. Encerrando hoje, irmãos, o tema ética e moral, moral e ética, ética cristã. Aí você que define, né? Hoje é o último tema desse estudo. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7, do verso 24 a seguir. Um pode ficar sentado mesmo. Vamos meditar um pouco nessa palavra. Amém? Todo mundo encontrou aí? Amém. Tá bom. O que diz aí? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ela, contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como que tem autoridade e não como os escribas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, lembra da tua palavra é boa, Senhor, é agradável, é santa, é maravilhosa. Senhor, perdoa, Senhor, as transgressões, os pecados, as falhas, ó Pai. Leva-nos, ó Deus, a um tempo, Senhor, de adoração, de louvor e santidade. Nos permita, Senhor, conhecer a Ti mais e mais. Nos permita, Senhor, adorar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Nos permita, Pai, ter comunhão contigo, Senhor. Nos permita, Senhor, compreender, Senhor, o profundo, compreender, Senhor, o oculto, Senhor, o escondido da Tua palavra. Nos permita, Senhor, amar o nosso próximo, amar o nosso irmão que está aqui ao nosso lado e amar aqueles, ó Pai, que nos aborrecem. Nos permita nessa noite, Pai, sair daqui um pouco melhor do que entramos, ó Pai. Nos permita, Senhor, ensinar a Tua palavra, de maneira que todo aquele que ouvir possa, Senhor, crer no Teu nome e no Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Vamos voltar ao capítulo 5 de Mateus, no verso 1. Hoje nós vamos falar de dois conceitos, né? Muito bom, mas eu quero que você volte aí no capítulo 5, verso 1, é onde começa o sermão da montanha, ou o sermão do monte, ou o sermão, né, das bem-aventuranças, como é chamado. Aqui no capítulo 5, verso 1 diz assim: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo, amém? E aí nós vamos voltar aqui para o capítulo 7, no versículo 24, porque lá no capítulo 5, no versículo 1, Jesus, vendo a multidão, chamou seus discípulos a si, sentou com eles e começou a ensinar. Aqui no capítulo 7, Jesus está findando este ensino, este estudo. Assim como nós hoje estamos findando parte desse estudo, porque daqui um dia alguém vai pregar sobre isso e a gente vai falar, nossa, que bonita essa palavra, né? Porque a palavra de Deus é edificante, mas como nós estamos terminando esse estudo, assim também, da mesma forma que Jesus chamou os seus discípulos, aqui ele está dizendo, olha, todo homem, todo aquele que ouve estas minhas palavras, né? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Qual palavra que Jesus está falando, irmãos? Né? A gente está falando do reino dos céus. Qual é a palavra que Jesus está falando aqui? O que nós estamos falando aqui há 3 meses, irmão? O sermão do monte.
aqueles que ouvem essa palavra. Olha, vamos ler de novo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, que ele está falando, que ele falou, que ele pronunciou, que ele explanou. Todo aquele que ouve essas palavras, essas minhas palavras, mas não é qualquer palavra, é as minhas, a de Jesus, não é a do Afonso. Do Afonso não serve muito não, é a de Jesus, né? As minhas palavras, aí tem o segundo processo, porque, irmãos, quem gosta de ouvir aqui? Estou decepcionado. Depende do que eu ouvi. Ouvir. Eu não gosto de ouvir, não. Não, eu não gosto de ouvir. Nossa, tipo assim. Cara, procura um psicólogo. Um psicólogo ganha para ouvir você lá e ele fica anotando o caderno, fazendo o jogo da velha. Né? Tipo assim, mas nós não gostamos de ouvir algumas coisas. Tipo assim, marido e mulher. O marido não quer ouvir a mulher. De jeito nenhum. 11 horas da noite, já vamos conversar. Cara, eu estou dormindo. Não, certo, assim, tipo, na hora do almoço, você está comendo. Sabe aquele? Não, estou. Tipo, né? Assim, a gente tem uma certa alergia a escutar, a ouvir. Né? Porque a Bíblia diz que você tem que ser tardio em falar e apto em ouvir. Nós somos o contrário, nós falamos e ouvimos pouco, né? Mas aqui, quando Jesus está tratando esse assunto, ele está tratando de salvação e de ética e de moral cristã. Então ele está falando assim, aquele que ouve e pratica. Porque nós, aqui nesse ministério, aqui nessa casa de oração, nesse mesmo culto aqui, eu não diria que todo dia é pregado, porque tem acho que um dia que não tem culto. Acho que quinta-feira não tem culto, mas porque é segunda, né? Mas segunda tem ensaio, quarta tem ensaio, praticamente todos os dias que se você passar por aqui, vai ter uma pregação. Alguém vai estar cantando um louvor, alguém vai estar lendo um texto, alguém vai estar ensaiando alguma música, alguma coisa. Então vai ter sempre alguém pregando. Mas quando Jesus está falando da ética, da moral do cristão salvo, ele está falando assim: não adianta você apenas me ouvir, é a prática. E como é difícil praticar o Evangelho na sua totalidade. Eu não digo que você vai conseguir pregar ele na sua totalidade ou viver ele na sua totalidade, porque humanamente é impossível falando. Mas quando a gente lê esse texto assim, a prática do cristão, a prática cristã, a ética cristã, a moral cristã, ela vai de encontro a tudo aquilo que o mundo diz que é correto. Aí começa o problema, porque a gente para imaginar, enquanto a gente está falando que Jesus é bom, que Jesus leva para o céu, que Jesus dá casa, Jesus dá carro, Jesus dá marido, Jesus dá mulher, Jesus dá filho, Jesus dá comida, Jesus dá saúde, nós adoramos, gostamos. Mas quando a gente começa a falar, Jesus precisa que você mude de vida, espera, isso aí não estava no contrato. Essa parte eu não li do contrato, eu só li a parte que Jesus é bom, eu posso fazer tudo o que eu quiser, ele não leva em conta o meu tempo de ignorância, eu sou ignorante desde que eu entrei na igreja, tenho 45 anos, então não tem problema, eu continuo ignorante, como foi a Jane ministrou aqui. Eu sou ignorante, irmão, não quer dizer, não, sou ignorante, é o falso ignorante, né? Tipo assim. E aí, quando Jesus começa a trazer esse ensino, findar esse ensino aqui, ele diz: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, aí ele traz uma comparação com uma coisa real, material, sólida, que eu e você podemos imaginar e trazer para nossas aplicações
do nosso dia a dia. Ele fala, é como um construtor. Se você abrir lá em Lucas capítulo 6, no verso 47, é 47 e 40 ao 49, vai tratar dessa parábola. E lá Lucas não fala que a casa foi edificada sobre a areia, ele diz que a casa foi edificada sobre a terra. Se você abrir lá, vamos abrir lá para ver se é verdade mesmo. Vai ver que eu estou, né? Depois de alguns anos de idade, aí você acaba esquecendo algumas coisas. Não que eu não esqueça, tá? Eu falei o que mesmo? Lucas 6. Achei aqui. Lucas 6, 47 ao 49. Aí aqui Jesus está falando, qual é a diferença do 46, do que nós lemos? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Ele está apenas complementando o que do sermão lá de Mateus. Aquele que faz o que ouve as minhas palavras, pratica, esse é um bem-aventurado, é um homem, né? E aí aqui em Lucas ele está dizendo, olha, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? É uma pergunta, para mim e para você. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. Aí ele começa, 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Aí no 2, mas o que não a pratica é semelhante ao 49. Mas o que não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerce. De Lucas ele dá essa explicação de uma maneira que Mateus trata aqui o homem que edificou sua casa sobre a areia. Você consegue construir na areia, irmãos? É complicado. A gente consegue construir na areia? Sim. Quem mora na praia? Na beira do mar? Tem uns prédios bonitos, você abre a janela, vê a brisa do mar batendo, correndo todos os móveis, está lá. Né? Mas como é que se edifica na areia? Aí é que está o segredo. Então aqui Jesus ele começa a tratar, olha, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é como alguém que vai edificar uma casa. E esse edificar aqui, é interessante que Jesus ele fala, todos nós vamos edificar uma casa. Todos. Assim como Paulo descreve em Coríntios, se não for me engano, ele diz, todos nós, um com obras de palha, outros com obras de barro, outros com obras de ferro, outras com obras de ouro. Todas passarão pelo fogo. Todas. Agora a palha queima, o barro sapeca, a madeira queima e o ouro permanece. Né? E aí, quando Jesus começa a entregar a encerrar esse assunto, ele diz, olha, é o homem que edificou a sua casa. As duas casas têm alicerce, irmãos? Tem. As duas casas. As duas casas, qual o material que ele usou? O mesmo. Porque aqui não está falando que um usou pedra e o outro usou barro. O mesmo material. O solo é o mesmo? O mesmo. As intempéries da vida é a mesma? As mesmas. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas o resultado é diferente. Então ele está aqui dizendo assim, ó, todo aquele, pois, que ouve tal, edificou a sua casa sobre a rocha. Nós sabemos, né? Todos nós que estamos aqui, que somos geólogos, nós sabemos que há uma certa profundidade que você faz as brocas, faz a fundação, você vai inevitavelmente encontrar rocha. É quase que 100% que você vai encontrar algum tipo de rocha, algum tipo de granito no subsolo. Jesus, por ser o formador disso aqui, ele já sabia e falou, então você vai abrir o seu alicerce, como Lucas diz lá. Aí você vai abrir um alicerce, então, e vai fundamentar a sua casa em um alicerce profundo que encontrou as rochas. O que isso significa? O que é que significa rocha, irmãos? Na vida do crente?
mentira, isso aqui é de Deus. Pode pegar aí que é para tudo. Rocha significa estabilidade. Não vai se mover. Então ele fala assim, ó, um foi lá e abriu o alicerce e encontrou a rocha e dali ele começou a edificar. Então ele está dizendo assim, Jesus está falando assim, este homem teve o trabalho de abrir e encontrar a rocha e estabilizar a sua casa na rocha. Quem é a rocha? Cristo. Nós estamos falando de salvação, mas é um paralelo entre as duas coisas. Fazer alicerce dá trabalho? E como é que se faz um alicerce, irmão, de uma casa? Você pega 3 pessoas grandonas, fortonas, com picareta, chibanca, né, pastor? Valete, abre-se, até tirar toda a terra, porque tipo aqui o terreno aqui é caído, provavelmente tinha jogado entulho, terra, um monte de coisa. Você tem que abrir, tirar toda a terra que foi colocada, tirar todo o entulho, abrir até chegar a uma profundidade e encontrar um solo estável, fixo, né? E aí você dá ali para baixo, você fura as brocas, coloca as aranhas, coloca as sapatas, coloca as vigas, faz o baldrame, aí você começa a edificar a tua casa. É fácil? Não. É mais fácil a gente pegar e fazer que nem os 3 porquinhos. Vamos fazer a casinha de madeira lá, prega o sarrafinho aqui, prega o porquinho ali, pronto, chega o lobo mau, sopra, a casa vai embora, o porquinho morre. Aqui, quando a gente fala de fazer o alicerce nesse quesito aqui, Jesus está falando assim, ó, você tem que andar conforme o que eu te ensinei nessas palavras. Este é o alicerce. Você tem que abrir o alicerce, todos os dias você tem que cavar um pouquinho. Porque você não muda de uma noite para o dia, irmão. Porque se mudar, alguma coisa está errada. O cidadão era um despirocado da vida. Entrou na igreja hoje, amanhã está de terno e gravata, falando glória a Deus, aleluia, não sei o que, já queremos. Pode aguardar. No máximo 3 meses você nunca mais vai ver essa criatura. Por quê? Não é um alicerce profundo. Não tem alicerce. Então o alicerce ele requer trabalho. E como é que se alicerça? Praticando o que Jesus ensina. Você pratica o que Jesus ensina? Então você está abrindo o seu alicerce. Você está colocando, todo dia você coloca um saquinho de cimento, uma pedrinha, um conhecimento. Vou ler a Bíblia hoje, li o Salmo 133, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem e amam, é como um óleo precioso que desce pela barba, pela gola de Arão. Você leu aí, você fala, mas o importante é que ele ordena a bênção. Onde é que ele ordena a bênção? Opa, acabei de colocar uma pedrinha no meu alicerce. Todas as vezes que você descobre algo que está relacionado ao reino de Deus, na palavra dele, você acaba de colocar uma pedrinha no seu alicerce. Aí você fala, e na coroa? Na coroa são suas obras que fazem vidas a chegarem até Cristo. Então, o meu testemunho faz com que pessoas aceitem a Cristo. Pedrinha na sua coroa. Mas pedrinha no seu alicerce é aqui. Então, todas as vezes que nós encontramos Jesus começa, e ele fala, olha, vamos abrir o alicerce e colocar ele lá. Você pôs o alicerce, aí você começa a edificar. Eu nunca vi ninguém edificar uma casa de cima para baixo. Põe o telhado e depois põe as paredes. Alguém já viu isso? Uma vez eu estava numa obra, né, quando eu trabalhava na construção civil, e eu vi o cara fazendo um quiosque suspenso. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. O cara põe aí no meio, ele põe uma madeira, vai fazendo um travamento, depois ele corta, o próprio peso do telhado faz com que ele fique no meio, o vão ficar livre. E eu fiquei impressionado com aquilo, porque eu já costumava ver as brocas, né, e tal, mas tinha as vigas laterais que seguravam aquela estrutura.
E aqui Jesus começa trazendo isso. Ele fala: ó, você abriu o seu alicerce? Cara, não adianta nós fazermos a nossa casa de maneira rasa. O que é um alicerce raso, irmão? É sem profundidade. Eu leio a Bíblia, para mim eu não consigo ler a Bíblia. Quem é que já me falou isso na sua vida? Eu não consigo ler a Bíblia. É muito difícil. Meu Deus do céu. E gerou não sei quem, gerou não sei quem, gerou não sei quem, e gerou uma confusão na minha cabeça que até agora eu não sei o que aconteceu. Né? Eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo ser ético. Eu tenho que levar vantagem. Eu não consigo ver a pessoa tal que meu coração dispara. Então vai para o cardiologista. Você está precisando, vai morrer. Sua pressão está alta, meu filho. Vai tomar um catopril, porque você vai morrer. Então, quando ele está falando isso, nós não podemos edificar a nossa casa. O homem prudente, o homem que edificou a sua casa, ele não é raso. O que significa ser raso, irmão? Não ter conteúdo para discussão. Quando Deus chama Isaías para uma conversa pessoal, eu gostaria que Deus chamasse todos nós aqui para uma conversa pessoal com Ele. Eles falaram: não quero morrer não, mas Isaías não morreu não. Deus falou para Deus: vem aqui, meu filho, coloca as tuas... Fala o que você quer falar comigo aí. Arrazoemos. Toda vez que eu leio essa palavra, Deus fala assim, Deus está falando para Isaías: vamos dialogar, eu e você, arrazoemos sobre as coisas. Eu falo: Senhor, obrigado, mas nessa eu não entro nem. O Senhor conhece todas essas coisas, sabe tudo, né? Mas Deus te chama para ter um relacionamento de conversa. Vamos discutir, meu. Vamos discutir, vamos tratar desses assuntos. Senhor, fala comigo. Então, vamos lá, o que você tem? O que você precisa? Como é que você se encontra? E aí você começa a conversar com Deus, porque o relacionamento com Deus, no caso de um alicerce, é como um casamento. Nós somos a noiva. A noiva está se preparando para um casamento. Porque por exemplo, pega no seu mundo natural, o que acontece quando há o atropelamento do casamento? O que acontece, irmão? No mínimo não tem festa, que é chato, né? A gente quer comer de graça, mas não tem festa. Por quê? Porque pulou-se etapas. As pessoas, eu sempre falei isso na igreja e continuo falando, né? As pessoas aparecem do nada, que nem cupim, os seus namorados. Olha, aqui tal, fulano de tal. E aí dá errado, o cara vem falar para mim: mas deu errado. Eu falei: mas você perguntou para mim antes de namorar? Cara, como é que você quer que eu resolva o seu problema? Se nem eu sei qual é o seu problema. Né? Tipo, são coisas que as pessoas fazem. Tipo, o casamento é assim. Então, o casamento, o noivado é um tempo de preparação. Você vai preparar a noiva, vai preparar o enxoval. O marido vai preparar a casa, vai preparar os móveis, vai preparar a festa, vai preparar tudo o que tem que preparar. A esposa vai preparar os convites, vai preparar toda aquela parte delicada do casamento. Mas há uma preparação. E a igreja é a mesma coisa, irmão. O noivo já está pronto. O noivo já está pronto. A hora que ele falar assim: eu vou, acabou. Então a noiva tem que estar se preparando, tem que estar firmando o seu alicerce, para que quando o noivo chegar, o bolo não esteja na confeitaria, o vestido não esteja sendo costurado, o cabelo já está pronto, né? Porque no casamento aqui virou moda você chegar atrasado, né? Eu fui num casamento, depois que eu tomei a vacina daquela lá, como é que é o nome? Quero deixar ficar tremendo que nem o boneco do posto. AstraZeneca. Tomei aquela AstraZeneca, fui pro casamento. Meu Deus. Posso falar, né? Crente tem que ser provado, né? Casamento com frio, irmão. Pensa num lugar frio. Geladinho. Mês de junho, dia 12 de junho, dia dos namorados. Uma beleza. Tipo
assim, um saiu carregado na maca, o outro saiu tremendo que nem um, né? E a noiva atrasou 3 horas. Aí eu falei, mano, é sério, tipo assim, eu espero que com Jesus minha noiva não atrasa não, filho. Se Jesus atrasar, já era, já foi, né? Enfim, quando a gente fala dessa situação, o alicerce é noiva, casamento, nós estamos nos preparando. Então a igreja ela tem que estar se preparando para encontrar o seu noivo. Tem que ter o quê? Alicerce. E o que é o alicerce, irmão? É conhecimento. Eu e você, quando nós nos alicerçamos na palavra, nós temos conhecimento. Quando a gente começa a namorar, você conhecia seu marido, sua esposa? Não. Conhecia de vista, oi, beleza e tal. Ou então lá no Facebook, né? Bom dia, mandar um coraçãozinho, curtir. Mas você só passa a conhecer a pessoa quando você tem um relacionamento com ela. Aí você descobre quais são os problemas. Descobre as coisas boas, mas também descobre as coisas ruins. E você descobre que, além da alegria, também existem os deveres. E quando a gente começa a descobrir os deveres, a gente fala, Jesus, aonde é que eu entrei? Por quê? Porque são várias situações que você tem que ter. E aí você vai conhecendo a pessoa, vai se conhecendo, aí você vira noivo, casa, e aí você continua conhecendo. Aí você morre com 70 anos e não conseguiu conhecer ainda. Porque mais cedo ou mais tarde alguém vai te surpreender. Você fala, nossa, eu não esperava isso. Mas foi. Mas o relacionamento, o alicerce, eu poderia até falar para você, você tem que edificar, mas a edificação ela vem através da palavra de Deus. Porque edificar significa construir, significa montar. Então aí Jesus pega e fala assim, aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, o que aconteceu com a casa, irmão? Primeira coisa, caiu a chuva. A chuva é algo inerente à sua vontade? Senhor, eu não quero que chuva na minha casa hoje, eu lavei roupa. Vai acontecer? Só se você for Elias. Mas não é. Então, a chuva, você consegue controlar a chuva? O homem consegue controlar a chuva? Não. Se fosse assim, nós iríamos lá no sertão do Nordeste, no Cariri, onde as pessoas passam necessidade por falta de água, falar, chuva, caia lá. Não cai lá, de jeito nenhum. Só cai bem pouquinho. Então a chuva é algo inerente. Aí Jesus está falando aqui, ó. A primeira coisa que faz, cai a chuva. Cair a chuva, irmão, significa aquilo que vem que você não está preparado, né? A chuva ela pode vir, né? Que nem às vezes a gente vem de São Paulo. Quem vem de São Paulo é muito legal. Você vem de São Paulo até o túnel, tá aquele céu azul, bonito. Aí você passa o túnel, tá caindo o mundo aqui meio de porão. Você fala, o que aconteceu? Eu estou em outro planeta? Não. Ali a chuva está aqui e você está. Passou, já está debaixo da água. Então a chuva significa os intempéries da vida, as situações que vão acontecer na tua vida, indiferentemente de você querendo ou não. É o irmão que vai pisar no teu pé, justo naquela unha encravada que você tem de estimação. É o irmão que vai falar o que você não gosta de ouvir. Porque, irmão, se eu quero provocar alguém, você acha que eu vou falar para ele, nossa, como você é fofo? Eu acho que não, vou falar aquilo que ele não gosta de ouvir, né? Tipo, como você é grosso, seu cavalo, né? Tipo, você é estúpido, né? Você é isso, você é aquilo. Então a chuva, ela vem e cai sobre o lugar, e cai sobre as pessoas. São as circunstâncias dessa vida que você não tem controle. Você não tem, não adianta.
Ah, eu vou me proteger, vou comprar capa, vou comprar guarda-chuva, vou comprar aquela roupa de moto. Você vai andar com ela 5 anos e não vai ter uma gota de água. O dia que você deixar ela em casa, toma. Você ora, você jejua, você pratica aqui na palavra ali fielmente. Um dia, 1 minuto que você vacilar, a chuva vem, pum, na sua cabeça. Até aí não tem problema, todo mundo gosta de tomar um banho de chuva de vez em quando, mas nesse caso ninguém vai querer tomar. Mas todo mundo é bom, vou tomar uma chuva. Mas qual é a consequência da chuva, irmãos? A consequência da chuva, eu nunca tinha parado para prestar atenção nesse texto aqui, no sentido de ética cristã, da maneira, né, desse ponto de vista. Ele diz, caiu a chuva, mas cair a chuva não é o suficiente. O que acontece? Transborda os rios. Caiu a chuva, aquilo que era um probleminha pequenininho, transbordou o rio e virou um enchente. Aí é a hora que você vê o seu barquinho tremer. Por quê? Porque enquanto estava na chuva, glória a Deus, assim mesmo, aleluia, chuvinha, manda mais, Senhor, manda mais, estou preparado, sou crente, eu sou do manto. Mas só que você tem que entender o seguinte: a chuva vai caindo e vai fazer o que? Com que os rios transbordem. Aí a sua luta já não é mais uma chuva, um guarda-chuva não vai resolver o seu problema. Você vai precisar de algo mais substancial, mais substancioso, né? Para se proteger. Porque aí ele diz, vem a chuva, caiu a chuva e transbordar o rio. Então esse transbordar do rio é o aumento das suas lutas diárias. Pega a história de Jó, né? Eu gosto da história de Jó. Você pega a história de Jó. Jó começou com o que, irmão? Uma notícia ruim, né? Eu sempre falo que na escola dominical eu sou mensageiro de Jó, né? Tipo, né? Veio uma notícia ruim. Ó, os beduínos deram lá nos seus camelos, levou tudo embora, matou todo mundo, levou todos os seus camelos embora. Aí Jó falou, puxa vida, que preju, hein? Rapaz, mas não era só isso não, viu? Aí vem o outro, aí já aumentou. Olha, seus filhos estavam fazendo uma festa rave lá, meu amigo. A casa caiu, literalmente, em cima deles. Morreu todos. Foi aumentando, não foi não? Aí ele perdeu os bens, perdeu isso, perdeu aquilo, perdeu seus filhos. Aí para melhorar, a mulher dele ainda chega e fala para ela, se fosse eu mandava Deus passear e morria, meu filho, porque sua vida está feia, está piorando um pouco mais. Porque Deus tirou tudo de pé dele, menos a mulher. Agora não sei porquê. Vai saber, né? Não é Deus não, né? E aí ele pega, no final das contas, ele já está lá de pé. Bendito seja o Senhor, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Não vi ao mundo, não vou voltar ele. Aí ele chega no final, ele pega lá tipo assim. Aí ele já começa. Aqueles, até os meus criados não me respeitam mais. O hálito da minha boca se tornou como um mau cheiro. Porque Jó estava acometido de lepra na beira jogando cinza no seu corpo e raspando com um caco de telha, sozinho, abandonado, largado. Aí para completar chega mais 2 a 3 amigos dele. Jó, se fosse você se consertava, meu filho. E se você continuar desse jeito, ó, não vai dar ruim para você. E eles começam a acusar Jó de coisas e tal. Você viu que começou com uma chuva? Essa chuva virou um rio, o rio transbordou e destruiu toda a casa de Jó. Não destruiu Jó, mas destruiu tudo que estava na sua volta. Por quê? Porque quando vem a enchente, você vê muito aí no norte de Minas, um negócio chamado cabeça d'água. Em São Paulo interior também tem. Então você está aqui tomando seu banho na cachoeira, tá bonitinho, caiu umas gotinhas de água aqui, você fala, puxa, calor gostoso nessa chuvinha, dá até para dar uma refrescada. Só que você não viu que choveu lá na cabeça do rio. Choveu muito, e a água começa a descer.
Quando você vê, meu amigo, você já está ilhado. Você não tem para onde correr. Isso é quando dá para escapar. Então lá nas cidades que tem esse negócio, o pessoal tem a sinetinha lá e os bombeiros lá, o civil lá, ficam avisando: ó, sai da água, porque choveu na cabeceira do rio, e a água vem que vem. É uma coisa assim absurda, irmãos. Uma água que dessa fundura, ela fica com 3 metros de altura, em questão de minutos. E isso vem contra a vida do cristão. Pensa nisso, você está lá tomando seu banho de água geladinha, lá quando você olha, rapaz, eu pensei que era para emergir no espírito, mas isso aqui está meio bravo, né? E aí ele diz: caiu a chuva, transbordou o rio. Parou por aí? Não parou não. Transbordou o rio. Junto com o rio, com o transbordar do rio, veio o quê? O vento. É uma coisa bem, mas Jesus está citando uma coisa clássica. Você já viu quando começa a ventar e você fala: vai chover? Ou então está chovendo, está aquela chuva de vento, você fala: Jesus amado, que, né? Você está na estrada dirigindo, você até para o carro, encosta, porque você não consegue dirigir. Por quê? Aí vem os ventos. Os ventos são situações aqui, vamos atrelar aqui nessa condição aqui, são aquelas coisas, tipo assim, o mundo espiritual. O mundo espiritual vem e começa a soprar contra você. O diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Aí é a hora do bafo de enxofre chegar. Porque se você ver a história de Jesus lá em Marcos, quando ele entra no barquinho e está dormindo, na proa do barco, nós falamos disso semana passada, retrasada, e o barco começa a encher de água, o vento batendo de todo lado. Alguns historiadores dizem que aquela tempestade não era natural, era sobrenatural, porque Jesus repreende o vento da mesma maneira que ele repreendeu o demônio que estava no gadareno lá, que vivia no sepulcro. Aquieta-te, sai dele, aquieta-te, vento. Jesus repreende o vento e a tempestade. Então a gente trata desse vento. Então veio a chuva, virou o rio, transbordou, aí vem o vento. Irmãos, se você nunca viu um tsunami, um tornado, entra no YouTube lá e coloca no leste dos Estados Unidos, ó, tornado. O tornado levanta caminhão, carreta, e leva embora, faca, sai voando. Casas inteiras são arrancadas. O cara escapar, eles furam dentro do chão e fazem os bunkers dentro do chão. Colocam água, comida e fica lá dentro, até o vento passar. Esse é o vento que Jesus está falando que vem sobre a sua casa. Não é o ventinho, a brisa de Natal, Ponta Negra, não. A brisa é tranquila, é boa, suave. O ventinho que ele está falando é esse aqui, que arranca a casa, arranca caminhão do lugar, arranca poste. Porque esse vento aqui, ele tem uma ação maligna. E se você o alicerce não estiver preparado, se você não tiver com a sua base firme sobre a rocha, que não há instabilidade, você continua, permanece firme. Vem o vento, vem a chuva, vem o granito, vem isso, vem aquilo, você permanece firme. Há um tempo atrás a pastora ministrou aqui sobre o cedro do Líbano. Que o que o cedro tem se o cedro tem 1 metro de tamanho, agora não me lembro quantos metros ele tem para baixo, ele tem pelo menos 3 vezes mais. Centímetros para cima e profundidade de metros. Ele tem tipo 50 centímetros para cima e 2 metros para baixo de raiz. Por isso que Davi fala como o cedro do Líbano. Por quê? No Líbano venta muito e os cedros faz assim, mas por ele ter uma raiz, ele volta. Então, quando a gente trata desse aqui, veio o vento sobre esta casa, a casa está edificada sobre a rocha, isso significa que a casa está estabilizada. O crente tem que ter estabilidade moral e ética, porque senão, irmãos, o vento vem e te leva. Vem o vento do YouTube, vem o vento do TikTok, vem o vento do Instagram, vem o vento do funk,
vem o vento do crack, vem o vento da cachaça, vem o vento da prostituição, vem o vento da carnalidade, como Paulo descreve lá em 2 Timóteo, que nos últimos dias apareceriam homens amantes de si mesmos. Está lá no capítulo 4, nós já até estudamos sobre esse assunto. Então, a nossa casa está sobre a rocha, o alicerce, e olha, é o seguinte, hein? A rocha já está colocada. Paulo escreve isso, olha, a rocha já está posta, veja como você edifica sobre essa rocha. Então a rocha já está lá, cabe a mim, a você encontrá-la, como foi cantado aqui. Você encontrou a rocha? Rocha eterna, a minha salvação. Se você encontrou a rocha, glória a Deus, pode edificar a sua casa, que senão o vento vai vir a fome, vai vir a peste, vai vir a nudez, vai vir, nada vai nos separar, pelo amor de Deus, porque você abriu o alicerce e encontrou a rocha. Então a Bíblia diz: batei, batei, abrir-se-vos-á, procurai e encontrará. Então isso é você abrir o alicerce. É simples assim. Procura, a rocha está lá. Ah não, mas tem 1 metro de rocha, tem 1 metro de terra para me tirar. Ele não falou como você tem que abrir. Ele falou para você achar a rocha. Então nós estamos, né? E aí ele diz: a chuva também, o vento deram com ímpeto contra aquela casa, porém ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Casa que é edificada sobre a rocha não cai. Pode vir um vento e alagar, mas ela não cai. Pode encher de água, mas não cai, porque está sobre a rocha. Isso quer dizer que você vai estar livre dos intempéries dessa vida? Não. Está dizendo que você vai ser livre desses intempéries. Que nem o pastor ministrou aqui semana passada. Você vai ser livre da cova do leão? Não, você vai ser livre do leão. O leão vai fazer jejum naquele dia. Você é livre da fornalha? Não, você é livre do fogo, porque o dono do fogo está lá dentro junto com você. É isso que ele está falando. A sua casa está edificada sobre a rocha, a sua vida moral está edificada sobre a rocha, a sua ética cristã está formada sobre a rocha. Então vai vir o vento que for, e não vai, mas pode vir o vento que for. Aquele que está edificado sobre a rocha tem equilíbrio e estabilidade. Mas pelo outro lado ele diz assim: aquele que edificou a sua casa sobre a areia, porque ele não quis ter trabalho. O que tem de crente preguiçoso, me perdoem a palavra, tá? Eu sei que estão aqui não precisam ouvir isso, mas o que temos de cristão, de crentes preguiçosos no meio do povo de Deus, é uma coisa absurda. Porque a pessoa não quer gastar o mínimo de tempo para fazer o alicerce. Nada. E você acha que quem é que vai fazer o alicerce para você? Quem é que vai fazer o alicerce para mim? Ah, não, eu vou contratar alguém. Aí você contrata aqui, mas nesse aqui você não pode contratar quem for. A gente pode ajudar. Os pastores, os obreiros estão aqui para ajudar você a encontrar a rocha. Agora, abrir o alicerce, meu amigo, esquece. Eu não vou pegar a enxada por você, não. Esquece. Se vira. Dá seus pulos. Então ele fala: aquele que edificou a sua casa sobre a areia, ou então sobre a terra solta, sobre a rasa. Edificou ali sobre a rasa, que nem aquela semente que nasceu no meio lá da pedra lá, mas não tinha raiz, o sol veio e secou. Este é o cara que edifica na terra rasa. Então ele vai lá e fala: ele edificou sobre a terra, não teve nenhum trabalho de se apresentar, de buscar, de edificar a sua casa sobre a rocha. Aí vamos ver o que aconteceu com essa casa que foi edificada sobre a areia, irmãos? O que aconteceu com ela? Caiu. Caiu o quê? Caiu. Não. Quais são os intempéries que vem sobre ela? Veio a chuva, enchente, Vento. os ventos. E o que mais? Uma grande ruína. Gente,
A diferença de uma casa para outra é o resultado final. Porque não importa se você edifica a sua casa sobre areia, vai vir chuva, vai vir vento, vai vir rio transbordando. Eu edifiquei a minha casa sobre areia, uma cabana temporária. Só espetei os pauzinhos lá e deixei lá, coloquei uma cabaninha, uma barraca de camping, né, que a gente fazia bastante. Hoje nem se faz mais isso, porque está perigoso. Mas eu fiz uma barraquinha lá, aí veio o vento e leva a barraca embora. Vai vir sobre a pessoa que edificou sobre a rocha? Vai. Aí você fala, só vem sobre a pessoa que edificou sobre a rocha? Não. Vem sobre por aquele também que edificou sobre a areia. Então, irmão, não reclame da sua luta. A luta que vem para você vem para o outro também. Pode ser não no mesmo grau ou proporção, mas é a mesma luta. É o rio, é a chuva que cai, que transborda o rio, e é o vento que sopra. Não dá nem para reclamar que fulano recebeu um material melhor do que o outro. Não tem. Deus deu para ele cimento da Votorantim, eu peguei o Tupi. O material mesmo. Está aqui. O material mesmo. O solo é o mesmo. As lutas são as mesmas. Agora, o resultado é diferente. O pastor pregou aqui na semana, o pastor pregou, entrar pela porta estreita, foi o diácono Alexandre que falou. Procurar entrar pela porta estreita. Foi o pastor Márcio que pregou. Foi isso. E porque poucos a encontram. Isso ele está dizendo em outras palavras, ele está falando assim, o alicerce poucos fazem. Como é que você não encontra um caminho, irmão? Hoje você tem GPS. Aí você põe o GPS e ele te manda lá para o outro lado do mundo, né? Mas aqui ele está dizendo assim: procurar entrar pela porta estreita, porque poucos a encontram, e muitos são que vão pelo caminho largo. Porque a gente sempre pensa, né? Caminho estreito é aquele que não passa nada, só passa você. Bagagem fica para trás. Então, tudo que você conquistou aqui na terra, quando você entrar pelo caminho estreito, fica aqui. Só vai a sua obra lá para o céu. Mas esse é outro assunto para outro dia. O Carol já falou sobre esse assunto aqui também. E aí ele diz: veio e fez, deu o quê? Veio e desabou, sendo a sua ruína. E ela desabou. Quando a gente fala em desabar, tem os prédios que estão condenados? Tipo assim, lembra aquele, eu acho que do Rio de Janeiro, aquele Palace lá que foi condenado? Falou, esse aqui não dá mais para a pessoa morar. Não tem como a pessoa morar. O cara vai lá e faz o que com ele? Vai demolir. Implode. E como é que se implode um prédio, irmão? Detonando os alicerces, a parte de baixo. Você não põe dinamite em cima do prédio, vou explodir o prédio, você vai arrebentar a cidade inteira e o prédio vai ficar inteiro. O que os engenheiros fazem? Eles vão lá, pegam, furam brocas em todo o alicerce dele, calculam o tamanho do prédio, o peso, calculam o tanto de explosivo que vai, coloca e eles implodem ele. Quando eles implodem, o que o prédio faz? Ele não toma de lado, ele arreia. O que Jesus está falando aqui é isso aqui, irmão. A sua casa caiu. Ele está dizendo que a casa sobre a areia, ela desabou. Ela não entortou. E grande foi a sua queda. As pessoas pensam que quando a casa, tipo assim, você já viu aqueles que passa a chuva e a casa fica meio assim de lado, assim, a defesa civil vai lá e tira o cara? Aconteceu aqui em cima, aqui no Bela Vista. Tira o cara lá dentro, porque senão a casa vai descer. Não é isso que Jesus está falando aqui, não. Quando esse rio e esse vento passa, a casa implode. Ela desaba. Some os alicerces, tudo. Ela é destruída no alicerce. E qual é o alicerce da igreja, irmãos? Estou falando aqui, nós. Qual é o nosso alicerce hoje? Família.
que está sendo incluído nesses dias, nesses últimos tempos? Família. A casa vem, vai aonde de novo? Alicerce. Tipo assim, eu sou crente da casa. Você acha que o diabo vai em quem? No pai de santo da família? Não, mas vai no crente. Coluna. E se você não tiver edificado sobre a rocha, vai ser o quê? Grande a sua queda. Olha a responsabilidade que eu e você temos. Eu sei que a gente não gosta de ouvir isso, mas é uma responsabilidade que está sobre mim e sobre você. Em mim um pouco mais, porque eu tenho que responder pela minha vida, eu tenho que responder pela sua. Como o pastor falou, me ajuda aí, meu. Me ajuda a te ajudar. Né? E aí ele fala, foi grande a sua ruína. Porque quando desaba, irmão, só fica entulho, não serve para mais nada. Quando aqueles prédios caem, acabou. Vai para a sucata, vai para o aterro, vai para onde for. Mas não serve para mais edificar mais nada, não serve para... Acabou. Por isso que você vai ver muitas pessoas em ruínas. Como diz até tem um texto na Bíblia que eu acho que é o profeta Ezequiel que fala. E as suas casas viraram ruínas quando Israel foi levado para o cativeiro da Babilônia. E os que passam pelas ruas dizem, memeiam a sua cabeça e falam, não é possível. É possível. Sempre vai ser possível quando a nossa casa não está edificada sobre a rocha e não tem equilíbrio. Então, quando a gente fala da casa que foi edificada sobre a areia, é aquele cidadão que não leva a sério a sua família. Ele não leva a sério seus filhos, ele não leva a sério seu trabalho, ele não leva a sério sua esposa, ele não leva a sério seu ministério, ele não leva a sério sua mãe, ele não leva a sério nada. Do jeito que vai, tá bom. Até que uma hora a conta chega. Um dia desse eu brinquei, faz um tempo atrás, eu brinquei e falei aqui que o pecado é que nem cartão de crédito. Você compra agora, mas a fatura vem. Não se iluda, ela vai vir. É a mesma coisa. Pequei, não aconteceu nada. Não, a fatura está lá. Não se preocupa não, está lá. Daqui a um dia tem um boletim chegando para tudo. Aqui, ó. Então, quando a gente fala de edificação, de ética moral, Jesus está nos ensinando isso. Seja ético na sua vida, no seu proceder. Seja ético na escola, seja ético no trabalho, seja ético na igreja, seja ético com seu irmão, seja ético com sua esposa, seja ético com seus filhos. Tenha moral. Porque ter moral, irmãos, não é bater em ninguém. Ter moral é a pessoa olhar para você e falar, servo de Deus. Isso é moral. Alguém olhar para você e falar, rapaz, queria ser que nem aquele crente ali. Isso é moral. Né? E para nós encerrarmos, quando acabou de proferir essas palavras, quais palavras? O sermão da montanha. Quando ele terminou de discernir essas palavras, de explicar essas palavras, a multidão se maravilhou com a sua doutrina. Por que a multidão se maravilhou? Porque Jesus explicava com autoridade. Aí você fala, então quer dizer que você não explica com autoridade? Sim, eu explico com autoridade. Mas aquele que ouve e pratica. Então as pessoas olhavam aquilo e falavam, como é que ele explica isso? Como é que ele tem essa autoridade? Porque ele não ensinava como os fariseus, porque os fariseus ensinavam e não viviam. As casas dos fariseus estavam todos sobre, nem telhado tinha, irmão, nem areia, estava ali posto ali em cima, ali, já era. E aí ele diz, porque eles ensinavam com quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, para nós encerrarmos esse negócio de moral e ética, para mim cobrar moral e ética de alguém, eu tenho que ter autoridade para falar sobre o assunto. É duro falar isso? É. Mas se eu sou uma pessoa que sou antiética na minha casa, eu não posso abrir a minha boca aqui nesse público para falar de ética. Não, de maneira alguma. Se eu sou antiético com um irmão, eu não posso subir aqui e ficar falando, irmão, você tem que se mudar, você tem que se converter. Aí o irmão fala, converta você, porque você é pior do que eu. Então, quando a gente fala de autoridade, a autoridade que vem do céu. Eu ministro a palavra de Deus e todos aqueles que sobem nessa tribuna ministram a palavra de Deus com autoridade que vem do céu. É essa aqui. O irmão é mais
poderoso que o outro? Não, não somos mais poderosos. Mas quando nós ministramos essa palavra, é a autoridade do céu. Ah, eu não gosto. É um direito que você tem. É um direito que eu tenho de não gostar. Agora, de respeitar é um dever. Ah, eu não gosto do fulano de tal. Quando ele prega, não sei o quê. Você não precisa gostar, mas você precisa respeitar. Se eu sou ético, eu respeito. Não é que nem o irmão aí que fala, se eu tiver certo para mim, está pregando no lugar dele. Que beleza, hein, irmão? Você é muito melhor do que eu. Ou é muito melhor do que o pregador que está aqui. Então, quando a gente trata disso, Jesus fala assim, qual é a autoridade com que ele falava isso? A autoridade que Jesus tinha é que ele pregava o que ele vivia. É isso, é simples, irmãos. Aí então você fala, então eu não posso pregar sobre prosperidade na igreja porque eu sou pobre. Tem sempre um engraçadinho que pensa isso, né? Não, estou desempregado, passando um aperto danado aí, Deus. Mas eu não posso falar sobre prosperidade. Essa aqui pode. Ah, mas eu não vivo isso, eu estou falando de viver de pecados, irmão. Não estou falando de provações. Aí eu posso pregar sobre prosperidade não tendo um salário excepcional? Posso. Porque eu tenho saúde, tenho arroz, tenho feijão, tenho comida, tenho família, tenho um lar, tenho uma casa, tenho água, tenho coberta, tenho um travesseiro. Então eu sou um homem próspero. Ou você acha que próspero é o cara que anda de Mercedes? Ele é rico. Não, nem sempre próspero. Então, mas eu vou orar, vou falar de que Deus cura se eu estou enfermo. Eliseu morreu de quê, irmão? Enfermidade. Pedro morreu. Tiago morreu. Estevão morreu. E Timóteo morreu. Paulo morreu. Tinha lá seus espinhos, suas situações. Então, eu não posso pregar que eu estou doente, eu não posso falar que Deus cura, eu posso, porque eu sirvo Deus, Jeová Rafa. Deus vai curar. Ele me curou? Não me curou, mas vai curar. Irmãos, eu passei por um tempo na minha vida, rapidamente, para a gente ir embora. Dar um testemunho rápido. Passou uma época na minha vida que eu tinha uma enfermidade muito zoada, mas muito, muito séria mesmo, muito grave. E não foi um mês, 2 meses, foi anos. Isso aí. Ia fazer tratamento, tomava remédio, tomava uns antibióticos lá que o olho ficava da cor dessa cadeira aqui. Ó. E tomava. Nossa. E aí é engraçado, porque eu estava doente, né, com um problema, e as pessoas vinham pedir para mim oração. Irmão, eu estou com uma dor aqui, rapaz. E o irmão pode orar por mim? Eu orava para Deus, que tem mais fé em mim do que eu. E eu lá orava para as pessoas, o que acontecia? As pessoas eram curadas. E eu continuava do mesmo jeito. E não foi uma nem outras vezes, não. Depois as pessoas vinham contar um testemunho na igreja. Ah, irmão, estava com problema assim, mas coisas assim, tipo, não é? Coisas graves. E o irmão orou por mim naquele dia, passou lá e sumiu. Eu falo, Jesus está me testando, né? Porque não é possível. Eu estou aqui orando, estou esperando que eu vou orar em mim mesmo. Aqui, pôr a mão, e em mim não funcionava, mas a pessoa que vinha até mim funcionava. Era a fé dela? É. Mas nem por isso, irmãos, eu deixei de orar pela pessoa que estava enferma. Porque eu estava enfermo. Eu sou eu. Se Deus quiser, Ele cura ela. Ele vai curar. Um dia Ele vai me curar, como Ele me curou. Glória a Deus. Passou-se o tempo, passou-se tudo, isso. Tomei uns 3.500 remédios, nunca aconteceu nada. Eu fui no médico, o médico pegou, o médico fez um curativo, irmão, na minha perna. Nunca mais se curou. Foi o médico? Não, foi Deus. Glória a Deus por isso. Continuo testemunhando que Deus cura, porque Deus cura, porque Ele me curou. E curou aqueles que eu estava doente antes orando. Então, irmãos, quando nós falamos de autoridade para mim é isso aqui. O resto é designação de autoridade. Está ocupando o cargo de autoridade. Mas a autoridade maior na minha vida e na sua vida é essa aqui. E a ética cristã que nós temos que viver é essa. Eu vivo o que eu prego.
Se eu falo para não mentir, eu não minto. Se eu falo para não furtar, eu não furto. Se eu falo para não beber, eu não bebo. É o que eu faço, é o que Jesus fala. O que você quiser que faça para você, faça ao seu próximo. A pregação também é a mesma coisa. O evangelho também é a mesma coisa. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos para os nossos lares. Irmão, ficou alguma dúvida sobre ética e moral cristã, hein? Aqueles que acompanharam todos os episódios, eu falo que o culto de ensino e campanha é igual a graduação de como é que aquilo lá do sistema? Os caras fazem lá o sistema, né? TI, informação do sistema. A sala começa com 32, termina o curso com 2. Um em recuperação e o outro na UTI, né? Assim é o culto de ensino, né? As campanhas dos cultos de ensino. Mas voltando à parte, né? Semana que vem nós vamos estar iniciando um trabalho aí, um culto para ministrar sobre a igreja, e eu vou até depois postar lá no grupo lá dos obreiros, pedir aquele que puder vir, aquele que não pode vir, não tem jeito de fazer mesmo, está trabalhando, está estudando, etc. Nós vamos estar tratando sobre mordomia cristã, como servir a Deus. Eu sei que a pastora já fez uma campanha disso aí mais ou menos 2 anos atrás, né? Se não for me engano, no ciclo de oração de mordomia cristã. Nós vamos estar tratando isso no culto de ensino. Nós vamos falar sobre a vida de José, sobre a vida de Eliezer, sobre a vida de Neemias, sobre a vida de Paulo. Tem vários personagens bíblicos que nós vamos estar tratando aí, homens que serviram, que foram mordomos, verdadeiros mordomos cristãos, homens que agregaram na vida. Então nós vamos estar tratando desse assunto a partir da semana que vem, na terça-feira. E todo líder de departamento, se for esperto, aprende, porque sem mordomia cristã nós não conseguimos liderar ninguém. Nada. Nós apenas vamos ser chefes. E ninguém gosta de chefe. Nós gostamos de líderes. Amém? Amanhã, 8 horas, intercessão, né, Marcia? Não. Sei que horário. Sim. Sexta-feira, às 2 horas, né? Às 3 horas, culto do ciclo de oração. Sábado, culto, eu não me lembro agora. E domingo é culto de primícias. Jovens. Primícias. Sábado, jovens. Sábado jovens, falando domingo agora, eu passei. Domingo é culto de primícias, não esqueçam do quilo, né? Para que nós possamos aí abençoar a vida das pessoas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por esse dia. Deus, obrigado por esse estudo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela ética, pela moral, Senhor, que nós precisamos ter. Como o Senhor nos ensina nessa palavra, Senhor. Nos ajuda, me ajuda, Senhor, a ser, Pai, cada dia mais ético, ter mais moral, Senhor, para falar de Ti. Que o Teu Espírito Santo conceda a cada um, Senhor, a sabedoria, o entendimento e o discernimento da Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, aprender. Prepara tudo, Senhor, para os cultos, Senhor, de amanhã, de sexta, de sábado, de domingo. Prepara, Senhor, os louvores, os cânticos, as palavras que serão ministradas nesse lugar. E que a ética do Senhor esteja no coração de cada um, Senhor, que subir nesse altar, para falar aquilo, Senhor, que lhe apraz, para falar aquilo que lhe agrada. Deus abençoa, dá, Senhor, um resto de semana abençoado. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Você crê, diga amém. Que Deus abençoe a igreja de Deus.